Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é um material que está sendo gravado no contexto da disciplina de cartografia temática sobre gráficos. Este material não está nas playlists da disciplina porque existe uma aula específica para isso, que foi preparada por outro professor, que divide comigo e com o professor Elias e o professor Everton, então eles dividem a matéria. E eles estão, então, preparando outro material sobre gráficos especificamente. Então, por que eu estaria gravando esse material sobre gráficos? É porque eu tenho interesse em colocar aqui no meu canal do YouTube, nesse canal do YouTube, um material na sequência do livro de cartografia temática, e na sequência do livro, então, teria um tópico sobre gráficos. Então, aqui é uma apresentação mais sintética, mais curta, e rápida, apenas para que o canal também tenha alguma referência sobre gráficos, ok? Mas existe uma aula específica sobre isso. Então, há uma aula específica disponível no Teams para os alunos da disciplina. Bom, uma das preocupações da cartografia temática é produzir materiais gráficos que sejam capazes de traduzir a informação de forma rápida e, de preferência, monossêmica. Então, que sejam capazes de comunicar de forma rápida e eficiente. E os gráficos constituem uma dessas modalidades de comunicação visual, que podem se sobrepor a mapas e podem também ser apresentados de forma independente. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre os gráficos. E o livro de cartografia, então, aqui estou com o livro, na página 166, por exemplo, já tem uma parte sobre o conceito de gráfico e diagrama, que eu não vou entrar aqui, porque não é esse o objetivo. Bom, em relação ao gráfico, nós temos que pensar também que para eles se aplicam aqueles componentes da informação. Então, no vídeo anterior, há uma fala sobre componentes da informação. E um dos tipos de componentes da informação que afetam bem a escolha e o uso dos dados é a continuidade temporal. Ou seja, o fenômeno dentro daquela escala de tempo, ele não cessa. Ainda que a coleta de dados seja uma hora zero e a outra hora um outro valor, dentro daquele intervalo de tempo, não cessa. Há uma continuidade do fenômeno no tempo. Então, é isso. No mais, aplica-se a noção de quantidade absoluta, quantidade relativa, como já foi dito. Também há que se observar que existem gráficos próprios para determinados usos, como o diagrama ombrotérmico, que tem aqui para a temperatura um gráfico de linha, já que a temperatura não cessa, a precipitação cessa, a temperatura não. Então, é uma linha, e a precipitação é representada em gráfico de colunas. E o diagrama ombrotérmico, especificamente, ele tem a proporção de 2:1. Fora isso, ele vai se chamar climograma. Então, quando ele não tiver essa proporcionalidade, ele é um climograma. Então, existem também nomenclaturas específicas para isso. Muito bem. Então, a gente tem que olhar o significado cognitivo também para poder observar, e isso também já foi passado quando a gente falou sobre tabelas, quadros, o conceito e como lidar com isso. Bom, quando a gente fala então em tipos de gráficos, eu separo aqui no livro dois tipos de gráficos centrais, aqui os gráficos descritivos e os gráficos estatísticos. Então, primeira parte, vou falar sobre os gráficos descritivos e os principais, na verdade. Então, aqui um primeiro tipo a ser apresentado é um gráfico de barras ou colunas. São, na verdade, dois nomes para um mesmo tipo de gráfico. O que muda é a disposição entre o eixo X e o eixo Y das representações. Como se eu pudesse girar ele em 90 graus. Esses gráficos são utilizados para transcrever a quantidade absoluta, e as quantidades, então, ficam ao longo do eixo Y, representadas. E os indivíduos ficam ao longo do eixo X, como está posto aqui.
ele pode apresentar um tema único ou vários temas, como é o caso aqui, né, desse exemplo, que tem 2 temas sendo apresentados simultaneamente e as quantidades relativas a esses temas. O tema 1 em A e o tema 2 em A. Aqui nós poderíamos pensar como, por exemplo, população e PIB, como poderíamos pensar em leitos hospitalares e habitantes, como poderíamos pensar em leitos hospitalares, habitantes e casos de Covid. Então, nós poderíamos colocar vários elementos desse quando a gente trabalha com dados absolutos, quantidades absolutas. Neste caso aqui, há uma separação entre os temas e entre os conjuntos de dados. Em A, vocês observem que há uma distância maior aqui entre A e B, e aí a propriedade do plano, essa característica do plano, que é de separar visualmente falando. Então, como há um distanciamento maior entre esse gráfico aqui, essa coluna em marrom, bordô, coisa parecida, e a próxima azul aqui em B, então isso gera para o usuário a identificação de que aqui há um indivíduo com 2 temas. Então, nós podemos controlar isso de tal forma a distanciar mais A e B e agrupar mais os temas 1 e 2 aqui em cada unidade. E isso vai fazer com que o usuário perceba que há uma ligação entre esses 2 temas nesta unidade e que há uma separação entre os temas em relação a B, de B para C e assim sucessivamente. Então, no gráfico, a gente fica atento para trabalhar com as propriedades do plano e aproveitar bem as propriedades do plano. Aqui um exemplo no mesmo gráfico de colunas, utilizando a variável visual cor associada, para poder dizer ouro, cobre e alumínio. Talvez aqui com a ideia de remeter um pouco às cores desses elementos, né, do alumínio, do cobre e do ouro. Contudo, eu não precisava da associação com a variável visual cor. Por quê? Porque aqui, mesmo se tivesse preto, né, aqui, ou marrom as três colunas, ou em amarelo as 3 colunas, o rótulo, essa parte inferior onde tem os rótulos, e a separação visual, a separação aqui, o espaço, né, compreendido entre as representações, já traria a informação de que são 3 elementos distintos e o que são esses elementos. Então aqui é aquele caso em que, por vezes, a gente usa a cor como um recurso para poder facilitar a percepção ou a memorização de um determinado fenômeno, ou para chamar a atenção para um determinado tema. Então tem um gráfico com muitos elementos, e eu uso a cor para poder separar um daqueles elementos, né? Aqui associando então a percepção que as pessoas podem fazer das próprias cores e o que elas significam. Aqui um outro exemplo, também com um gráfico de colunas, que neste caso aqui, vocês reparem que há 2 tons aqui de azul, e esses 2 tons de azul aqui, que vão até um azul acinzentado e um azul diferente, eles ganharam essa variação em função da variável saturação. Então, o que foi trabalhado aqui foi a saturação. O mesmo foi feito aqui com esses tons de verde. A saturação, então, ela foi utilizada aqui. Então, o que foi feito aqui, na verdade? Que poderia também ter sido feito a partir de aproximação, né? Foi utilizada a variável saturação, visual saturação, para poder chamar a atenção de que Curitiba e Pinhais têm alguma coisa de ligação entre eles, que Vitória e Vila Velha têm alguma coisa de ligação entre eles e que Belo Horizonte é diferente do restante. Então aqui eu estou trabalhando com a ideia de seletividade associativa. São coisas diferentes. Curitiba é uma coisa, Vitória é outra coisa, Belo Horizonte é outra coisa. É uma outra unidade espacial, é um outro indivíduo. Contudo, eu estou tentando, né, levar para o usuário uma outra informação de que Vitória e Vila Velha estão no Espírito Santo, fazem parte do Espírito Santo, Curitiba e Pinhais fazem parte da região metropolitana de Curitiba, Paraná, e Belo Horizonte está em Minas Gerais. Então foi tratado de forma separada. Então a gente pode associar os gráficos a variáveis visuais, como mostrado anteriormente aqui a variável visual cor, a cor associada ao próprio tema, aqui a variável visual saturação, cor e saturação, né, mas aqui a gente chama de saturação,
porque a gente está tentando levar aqui para o usuário a ideia de agrupamentos, né, coisas diferentes com subgrupos, e aqui trabalhando a variável visual valor, né, o gráfico também não precisaria, primário, secundário e terciário, setores da economia aqui, primário, secundário e terciário, não precisaria. A própria disposição desses temas, primário, secundário e terciário, já organiza hierarquicamente esses elementos, ou seja, já estabelece para o usuário uma hierarquia, mas aqui a variável visual valor, tentando auxiliar, né, que os três temas estão ligados e fazem parte de uma sequência ordenada de temas, de assuntos. Então, eu também posso trabalhar com a associação da variável visual valor. E assim, a cor enquanto matiz, a cor enquanto saturação e a cor enquanto valor, elas podem ser utilizadas associadas aos gráficos. Então, eu apresentei aqui no primeiro momento, associado ao gráfico de colunas, mas poderia ser com gráfico de barras, poderia ser com outros gráficos quaisquer. Muito bem. Aqui uma outra questão, que a hierarquia no tempo ela é organizada pela própria disposição ao longo do eixo X. E a proximidade ou afastamento entre os temas, eles podem ser reduzidos ou ampliados para poder fornecer uma ideia de continuidade ou descontinuidade. Mas a ideia de continuidade no tempo mesmo, ela não vai existir, né, com esse tipo de gráfico. Então a gente pode aproximar e ele vai ficar semelhante ao histograma, que a gente vai ver que é um outro tipo de gráfico, é um gráfico estatístico, mas que a gente pode então dizer, olha, eu acho que esse dado ele cobre todo o ano de 1978, apesar de que eu não sei como é que se comportou entre 78 e 83 o fenômeno. Então, eu estou querendo dizer, parece que esse dado ele se distribui por todo o ano e não é de um tempo específico, de um dia específico do ano ou de um mês específico do ano. Então, eu posso trabalhar esse afastamento, esse intervalo, no sentido de auxiliar o usuário à interpretação do fenômeno. Bom, existem poucos tipos de gráficos, na verdade, e o que existe muito são variações desses gráficos, né? Então, o gráfico de colunas, então aqui a coluna foi feita dessa forma diferente aqui, porque eu quis mostrar como que esse gráfico de colunas, aqui seriam colunas normais, né? Não precisaria ter essa diferença que vocês estão vendo na base aqui, poderia ser alguma coisa assim, um retângulo, e você teria aqui para cada direção do espaço uma certa intensidade de velocidade do vento, e que a gente pode ordenar isso, distribuir isso, já nas direções com as quais esse fenômeno corresponde. Então, na verdade, esse diagrama que está aqui à direita, este gráfico que está aqui à direita, que é uma variação do gráfico de barras ou colunas, né, ele ganha essa orientação e vai ganhar nomes específicos, né, como aqui o diagrama de Rosetta, né, e ele, na verdade, o que ele é uma variação do gráfico de colunas, né, orientado no espaço. Então, ele pode sofrer variações orientadas no espaço e no tempo. Então, eu poderia também ter horas aqui, né, do dia e as orientações do fenômeno em função, como se fosse um relógio, né. É o mesmo gráfico, né, que antes estava espalhado ao longo do eixo X, agora eles estão rotacionados e posicionados em função da direção do fenômeno no espaço, ou poderia usar uma outra referência que seria o tempo. Bom, um outro tipo de gráfico é o gráfico de linhas, gráfico de curvas ou de linhas, né? Então, eles são utilizados especificamente quando fenômenos apresentam continuidade no tempo. Então, são gráficos específicos para dados que têm continuidade no tempo, porque o usuário, ao olhar para esse tipo de representação, veja aqui que eu tenho intervalos de tempo diferentes, 1970, 1980, 91, 2000, 2007, que nós poderíamos estar fazendo uma associação censo de 91, né, que leva como referência de data o agosto de 90, mas são intervalos de tempo diferentes, como a gente pode observar aqui. Mas independente disso, a noção que se forma é que ao longo do tempo o fenômeno tinha uma tendência.
né? Ainda que não seja exatamente como está descrito aqui, que ele tenha reduzido, depois aumentado, que existam variações aqui dentro, o que o usuário percebe visualmente falando e o que a mente do usuário gera em termos de significado é que o fenômeno não parou. Então, a evolução da população no município de Arujá, lá em São Paulo, ela não parou. Ao longo do tempo, foi um contínuo, né? Então, todo dia nasceu alguém, todo dia morreu alguém, todo dia alguém migrou da cidade, né? Ou chegou, ou saiu da cidade, dessa localidade. Então, o fenômeno em si, eu não conheço esses intervalos entre 1980 e 1991, mas o fenômeno não parou. Deve ter seguido essa tendência aqui, né, já que o fenômeno tinha continuidade no tempo. Então, ele é semelhante ao gráfico de colunas, porém a linha faz a conexão entre os valores. Aqui eu tenho as quantidades no eixo Y e a linha é que faz a conexão dos valores. Por quê? Porque eu quero mostrar que existe uma continuidade no tempo. Também esse mesmo gráfico ele pode sofrer uma variação e ser rotacionado no espaço, né? E aí ele vai ganhar um outro nome, né? Que é o gráfico polar, que pode ser polar de coluna ou polar de linha. Então, mesma coisa, né? São variações, né? Esse gráfico polar aqui, variação do gráfico de linha ou polar em coluna com variação do gráfico de colunas. Bom, um outro tipo de gráfico, né, ou uma outra classe de gráfico seria o gráfico setorial, né? Esse gráfico setorial ele pode ser de barra ou coluna, já vou mostrar, ou circular, também conhecido como gráfico de pizza. E o gráfico coluna, gráfico 100%, ou barra 100%, ou coluna 100%. Mas o mais importante é que esse tipo de gráfico ele tem uma função específica, que é trabalhar e representar quantidades relativas. Então, aqui nós vimos quantidades absolutas com o gráfico de colunas ou barra. Nós vimos aqui, eu acabei de falar, da questão da continuidade absoluta, porém com continuidade no tempo, que é o gráfico de linha, e agora nós estamos falando de quantidade relativa. Então, aqui exemplos, né, dos temas e as suas porcentagens. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse conjunto de temas forma um 100% e eu estou querendo mostrar a participação de cada tema em relação ao conjunto dos temas. Então, veja que esse tema em laranja aqui, ele é o que tem a maior participação. Então, essa é a ideia. Eu não estou preocupado com a quantidade absoluta disso, mas sim com o quanto que isso aqui representa em relação ao todo. E que esses dois temas, né, esse laranja e esse verde aqui embaixo, verde azulado, o tema E o tema F, eles respondem por mais de 50% do fenômeno, né? Então, essa aqui é a percepção que eu quero transmitir para os usuários. Mais uma vez, ele pode ganhar rótulos, como este caso aqui, apenas as porcentagens. Ele pode ganhar rótulos duplos, como esse daqui, porcentagem e quantidade absoluta, né, para poder auxiliar o usuário também. Entendi. Então é 31% e isso significa 133 toneladas, por exemplo, coisa parecida. E ele pode sofrer uma variação, como vocês estão vendo aqui, que na verdade é que foi colocado um círculo no centro dessa figura que aqui está, desse diagrama setorial daqui, ou gráfico de pizza, né? Ganhou esse círculo no meio, então ele passa a chamar gráfico de rosca, ou coroa, né? Coroa 100%, rosca 100%. Então são variações do mesmo gráfico, mesmo tipo de gráfico. Aqui o coluna 100%. Eu particularmente tenho uma certa resistência em relação a esse gráfico, porque este gráfico para mim ele é de difícil compreensão. Então pode ser que alguns de vocês consigam compreender ele facilmente, memorizar ele facilmente, mas eu tenho dificuldade em trabalhar com esse tipo de gráfico. Esses gráficos estão disponíveis para implementação sobre mapas, no QGIS, no ArcGIS, o coluna 100%, o barra 100%, o gráfico. Todos esses gráficos estão disponíveis, né, para que possam ser feitos lá no QGIS ou no ArcGIS. Aqui, né, o setor primário, secundário e terciário em 3 localidades, A, B e C, e a participação dentro dessas localidades de cada um dos setores da economia. E aqui um problema, né, porque, como eu comentei com vocês, eles são, para mim, pelo menos, de difícil percepção. Veja que a impressão que a gente tem é que o setor primário ele é mais atuante em C, né, onde ele é maior aqui é em C.
e, no entanto, a maior participação relativa é em B, né? Então, isso pode, né, dificultar a percepção e a memorização dos temas. Então, principalmente quando a gente coloca mais de um tema aqui. Mais uma vez, o próprio plano fazendo o papel de separar, né, essas informações no espaço, né? Então, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com esse gráfico, mas também é de fácil construção. Vou fazer uma pausa. Bom, um outro conjunto de gráficos, então, são os gráficos estatísticos. E o primeiro deles que eu vou apresentar é o histograma. O histograma é um tipo especial de gráfico e que normalmente ele é confundido com gráfico de colunas. As pessoas pensam que é a mesma coisa e não é. No histograma, a largura de cada coluna está associada a uma faixa discreta de valores. Alguém foi lá e fatiou uma sequência de dados em classes, em intervalos de valores, né? Então, cada espaço no eixo X corresponde a um intervalo desses. Entre as colunas, não há separação, indicando que, na verdade, é uma ordem sequencial de valores e que eu apenas estou fatiando esse intervalo em faixas discretas de valores, né? Então, visualmente falando, não se separam as colunas para que o usuário possa perceber. Então, tá, era um fenômeno contínuo que eu fatiei esse fenômeno contínuo. E contei dentro de cada fatia com que frequência o fenômeno aconteceu dentro daquela fatia. Então, a altura das barras, ela é função da frequência com a qual o fenômeno ocorre, o que a gente observa na terceira entrada da tabela. Então, as faixas discretas a gente vai observar e vai criar em função da primeira entrada da tabela, e as quantidades que vão ser representadas ao longo do eixo Y, né, a altura das barras, a gente vai observar na terceira entrada quando a gente quantifica a recorrência do fenômeno, ou seja, a sua frequência. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um histograma hipotético aqui, né, com faixas de valores de 0 a 0,1, de 0,1 a 0,2, de 0,2 a 0,3. Então, repare que as faixas, o fenômeno variava de 0 até 0,8. Então, aqui é a faixa de variação do fenômeno. E eu discretizei isso, eu cortei o fenômeno em fatias. Então, fatias de 0,1 cada intervalo, começando do 0 até o 0,1, do 0,1 até o 0,2. Esses intervalos, na primeira entrada da tabela, vão estar aqui no eixo X, como intervalos de 0 a 0,1, de 0,1 a 0,2 e assim sucessivamente, até o último intervalo conhecido. E a frequência com a qual o fenômeno acontece, ela vai então corresponder à altura dessas colunas. Então, veja, 1, frequência, quantas vezes o fenômeno aconteceu aqui dentro desse intervalo de 0 até 0,1? Aconteceu uma única vez. Mas repara que de 0,4 até 0,5, nesse intervalo, o fenômeno ocorreu 6 vezes. Tá? Então, essa é a frequência acumulada dos valores que são observados. E reparem que os valores, eles formam um contínuo. 0,21, 0,23, 0,42, 44, 45, 46, 47, mas eu agrupei esses valores entre o que estava entre 0,4 e o que estava entre 0,5. Esses são os valores, né? E aqui a quantidade de vezes em que ele aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, esses são os valores que aconteceram e a quantidade de vezes que esses valores aconteceram, a frequência com que eles aconteceram. Eu estou discretizando ele em uma faixa de valor, que aqui está, e aqui eu estou indicando a quantidade com que ele aconteceu. Então, eu perco essa informação, que são os valores absolutos, mas eu ganho uma percepção geral de como que o fenômeno se distribui. E este, então, é um gráfico estatístico. Ele é utilizado para que a gente possa, inclusive, observar se o fenômeno tem distribuição normal ou não. Então, a distribuição normal, né, que se assemelha a uma curva aqui, acho que eu vou tentar colocar aqui uma figura para que vocês possam, né, aqueles que ainda estão começando, né, na graduação, às vezes não tiveram ainda bem a noção de distribuição normal. Então, essa é uma distribuição
normal aqui, do tipo gaussiana, né? Em que mostra a frequência como o fenômeno acontece. Isso aqui é o que a gente espera do ponto de vista estatístico para a maioria dos fenômenos que a gente estuda. A gente espera que nas faixas iniciais aqui nós tenhamos poucos indivíduos, nas faixas finais poucos indivíduos, e que a população como um todo, né, esteja concentrada, tenha uma maior recorrência, uma maior densidade nessas faixas centrais aqui. Então isso indicaria uma distribuição normal, que é um critério importante, porque é quando a média e a mediana, que são medidas estatísticas, fazem sentido. Se a distribuição normal não existe, então a média não indica o comportamento da população, geral da população. Então a gente tem que tomar cuidado, né, nas pesquisas, né, e por isso é importante, quando a gente vai fazer um tratamento estatístico de um conjunto de dados, porque se os dados não têm essa distribuição normal, falar sobre média não faz muito sentido. Muito bem, o histograma, então, ele é usado para isso também, né, para poder indicar se os dados têm ou não distribuição normal, mas ele não permite afirmar que tem ou não distribuição normal, né? Para isso existem testes estatísticos que confirmam a existência ou não da normalidade no conjunto de dados. Mas é um gráfico estatístico, então, tem a sua função. Uma variação desse gráfico estatístico é o que vocês conhecem, que a gente usa muito na geografia, que é a pirâmide etária, né? Nada mais é a pirâmide etária do que um gráfico, um histograma. Aqui tem essa linha dividindo aqui, que não seria pertinente, né? Às vezes ela fica bem discreta, mas aqui ficou bem grosseira, essa linha branca dividindo os temas. Mas a ideia que está aqui é que isso aqui é um histograma, que vai de 0 a 4, primeiro intervalo. Então, depois ele vai de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, a faixa etária. E aqui é a quantidade de pessoas observada aqui em milhões, né, de pessoas, 7,5 milhões, a frequência com que aconteceu. A frequência, a quantidade, a recorrência de homens com idade entre 0 e 4, aí aqui 4 anos e 11, né, meses e 30 dias, né? Ou seja, não chegou ainda a 5 anos de idade, então eles são agrupados aqui dentro, né? Então isso aqui é um histograma, só que ele está rotacionado, né? Ele foi rotacionado aqui menos 90 graus, né? E ele está colocado em contraposição a um outro histograma que representa a população de mulheres, com as mesmas faixas de valores, com os mesmos intervalos de valores. Então a pirâmide etária nada mais é do que dois histogramas rotacionados e contrapostos desta forma, para que a gente possa ter a percepção do comportamento da população. Então ele é bem interessante, ele tem uma função muito importante no estudo de geografia, mostra, por exemplo, quando a gente observa, e às vezes observa uma descontinuidade nessa sequência, né? Às vezes a gente tem um hiato no conjunto de dados, ou uma redução brusca no conjunto de dados. Vou tentar simular isso aqui e talvez não fique tão bom, né? Mas às vezes a gente tem alguma coisa assim, que eu não consegui o tom exato ali, tá? Mas uma quantidade menor aqui, e isso aqui normalmente, né, a gente vai observando aqui, isso aqui pode estar associado, por exemplo, a um conflito territorial, uma guerra, uma crise, uma fome, né, uma crise que se abateu nessa localidade há 30 anos atrás e afetou o desenvolvimento da população. Então, quando isso aqui acontece, normalmente apenas o lado masculino, em geral está associado a conflitos, a guerras, né, que aconteceram num determinado tempo. Então, quando isso está aqui, por exemplo, né, algum conflito territorial que houve neste caso aqui, né, há quase 50 anos atrás, né? Então, esses hiatos de dados, essas descontinuidades, né, nesse caso aqui, os homens foram para a guerra ou coisa parecida, né, e morreram, né, em uma quantidade. Aí depende também da época, né, porque nesse caso aqui, por exemplo, ele poderia afetar a taxa de natalidade, né? Então ele afetaria os dois lados. Quando afeta de um lado só, normalmente é porque os homens na idade de ir para a guerra, eles foram para a guerra, então houve uma quantidade maior de óbitos na população masculina.
Então, aqui também mostra características, por exemplo, quanto ao comportamento das mulheres, que tem uma maior longevidade, né? Então, na faixa acima de 80 anos, a gente tem uma concentração maior de mulheres, né, que já começa a se manifestar aqui. Então, traz características da população, né, ao longo do tempo. Então, a gente consegue analisar não só o tempo presente, mas também coisas que aconteceram no passado. Que a redução, né, é acentuada no crescimento populacional, né, a redução da taxa de natalidade. Então, esse tipo de histograma é bem interessante no ensino da geografia. Bom, ainda em relação ao histograma, ele, ele, peço desculpas, é que aconteceu um negócio aqui na minha sala. Bom, então, ainda, o histograma, então, ele não deve ser confundido com o gráfico de barras ou colunas. Uma outra característica que distingue esses dois gráficos, né, e que distingue bem esses dois gráficos, é que no gráfico de barras ou colunas, a informação é centrada, o rótulo da informação é centrado no eixo, né? Então, vou colocar aqui para que vocês possam ver. Repara aqui no caso de ouro, que o ouro está centrado, a informação está centrada aqui, né? Essa coluna que indica a quantidade, o valor, na verdade, estaria exatamente neste ponto aqui, nessa marca, né? Então, aqui eu não estou com as quantidades aparecendo, mas aqui é como se tivesse uma marquinha aqui, e essa é a quantidade do ano de 1972. Tá? Então, o que marca esse tipo de gráfico, como por exemplo 1980 no gráfico de linha também, é essa marquinha que aqui está. Ou seja, eu tenho um rótulo, e este rótulo não é do intervalo. Né? Este rótulo ele é central, né, e ele indica exatamente onde é que está esse valor aqui, né, em relação à representação, à quantidade. Isso acontece tanto no gráfico de linhas, quanto também acontece no gráfico de colunas. Então, neste caso aqui, esse tema 1 estaria aqui o seu epicentro, digamos assim, e a quantidade é essa daqui. Eu só espacializei isso dessa forma, na forma de uma coluna, mas aqui a informação está centrada neste ponto. E no histograma não. No histograma, o rótulo ele fica no limite, né? Então, os rótulos ficam aqui mostrando, indicando o limite. Tá? Então, o histograma não tem isso no centro, né? Esse rótulo ele é um indicador do limite do intervalo de dados no qual a informação está compreendida. Tá? Então, cuidado, porque se você fizer lá utilizando o Excel, por exemplo, e pegasse esse conjunto de dados daqui, né, ele colocaria centrado essa informação, né? Dá até para a gente poder fazer aqui rapidamente, né, reproduzir aqueles valores que aqui estão, né? Então, 0 a... Vou pegar aqui somente esses daqui. Deixa eu tentar levar esse gráfico para cá, que fica melhor. Né? Okay. Então, se eu fosse colocar aqueles valores que ali estão, né? 0 a 0,1, né? 0,1 a 0,2, 0,2 a 0,3. Peço desculpas pela demora aí, porque acho que eu vou dar um pause e vou montar aqui primeiro. Ok, eu fiz a montagem então, digitei aqui os valores, né, que estavam aqui na figura, e aqui montei, solicitei então um gráfico de colunas, né, então marquei aqui o bloco e pedi um gráfico de colunas, né, como vocês estão vendo aqui, ele aparece aqui. Eu estou deletando ele, por quê? Porque aqui eu posso formatar essa série de dados e reduzir essa sobreposição, espaçamento entre esses dados, né, de tal forma que ele fique parecendo com o histograma, até mesmo zerar essa distância, ele vai se parecer com o histograma. Mas ele não é um histograma. Né? Por quê? Porque o histograma são intervalos de dados. Ele aqui se assemelha a um histograma, pode ser utilizado, né, na falta de um outro recurso, como similar ao histograma. Porém, eu pedi aqui para colocar
na legenda, aqui nos rótulos dos eixos aqui, marcas, para que a gente possa ver essas marquinhas aqui e visualizar que, na verdade, né, esses valores eles estão centrados. Né, 0,01 tem aqui a marquinha dizendo que, olha, ele está, né, dentro do intervalo. Então, o correto é o 0,1 fica aqui abaixo, né, eu poderia tentar aqui editar isso manualmente, para empurrar esse 0,1 para cá e eliminar o de cá, né, senão ele ficaria em duplicidade. Né, e o 0,2 para cá, para essa marquinha que aqui está. Tá? Então, no gráfico de colunas, a informação é centrada aqui, no centro dessa representação gráfica. No histograma, os rótulos eles indicam os limites deste intervalo. Tá? Então, dá para poder utilizar, né? Dá para poder fazer esse tipo de construção, né? Mas são coisas diferentes. Tanto é que eu posso reduzir aqui, né? Eu poderia reduzir isso aqui bastante, né? Peço desculpas até aqui, indicando ali que, veja, no caso do gráfico de colunas, ela está centrada nessa marquinha que aqui está nesse rótulo, e não diz respeito ao intervalo. Né? Então, se eu modificasse esses rótulos aqui, colocasse apenas os valores iniciais, daria o mesmo ali, né? 0,1, peço desculpas, né? 0,1, 0,2, a representação não mudaria, está mudando ali especificamente, observem aqui embaixo, são os rótulos indicando que a informação está centrada neste ponto. E não é isso que acontece com o histograma. Muito bem. Muito bem. Outro tipo de gráfico estatístico é o box plot. Né? Esse box plot, ele é utilizado aqui para poder dar uma visão geral da distribuição do comportamento estatístico dos dados. A caixa, né, ou box, ela é delimitada, essa caixa que vocês estão vendo aqui, ela é delimitada pelo chamado intervalo interquartílico, que é o que acontece aqui no primeiro quartil, o valor observado para o primeiro quartil, até o valor observado para o terceiro quartil. Né? Eu já vou dar uma noção sobre isso. E essa linha central aqui, às vezes aparece a linha e às vezes aparece a linha E1x, né? A linha indica a mediana, ou seja, 50% dos valores, né, dos indivíduos estão mais ou menos por aqui, né, estão nesse ponto aqui. Ou seja, 50% da minha população está para cá, 50% da minha população está aqui para baixo, valores inferiores a esse. Então, rapidamente aqui, e essas barras aqui vão indicar os tais valores de Whiskers, né, com seus limites inferior e superior, indicando a dispersão dos dados ao longo, né, desse conjunto aqui, quanto que os dados estão dispersos aqui. E esse valor de Whisker, ele mostra, né, aquilo que seria ainda observado como pertinente para esse conjunto de dados. Quando os valores extrapolam esses valores de Whiskers, a gente chama isso de outliers, né? São valores muito divergentes do conjunto geral de dados. Para poder mostrar um pouquinho essa ideia aqui de quartil, para a turma que está aí começando ainda nessa área, não é aqui o objetivo, mas só para ter uma ideia, né? Vamos imaginar aqui uma turma com uma quantidade X de alunos, de estudantes, né? Então eu vou criar aqui uma função aqui chamada aleatório, definir aqui a idade vezes 10 mais 15 e vou arredondar esse valor aqui para faz de conta que isso aqui é a idade de alunos de uma determinada turma. Né? Acho que mais 15 aqui ficou ruim porque a gente ficou com alunos de 15 anos de idade, né? Então vou colocar aqui 18 ou 17 anos que já poderiam estar entrando aí na universidade. Muito bem, então aqui eu criei uma função e estou colocando aqui, sei lá, uma turma com essa quantidade aqui de estudantes. Né? Se a gente fizer um gráfico com esse conjunto de dados, a gente vai observar aqui uma certa irregularidade nesse conjunto de dados aqui. Tá? Bom, e como que é o comportamento, então, desse conjunto, desse coletivo de estudantes, nesse caso, em relação às suas idades? Então, o que o quartil faz, né, eu vou colocar esses valores aqui, eu colei os valores aqui, são os mesmos valores que estavam aqui,
colei aqui de forma permanente para eliminar a fórmula, né, que eu vou poder mexer com eles agora. Então, eu poderia usar a função arredonda também ali. Vou excluir isso aqui e vou organizar esses dados aqui em função da idade. Então, vou aplicar aqui uma ordenação aqui, tem várias maneiras de fazer isso, mas, bom, quando a gente trabalha com a ideia de quartil, então, e aqui vai uma outra dica também, que é os gráficos, né? Em geral, a gente organiza os dados em ordem crescente ou em ordem temporal, para facilitar a percepção do fenômeno. Mas, vamos voltar aqui para o caso dos nossos estudantes, né? Bom, o que que o quartil faz, na verdade? Esse aqui é o comportamento daquela turma que eu acabei de mostrar para vocês. Nós temos alunos aqui com uma certa idade, o mais novo tem essa idade aqui, que eu não estou vendo aqui quem é o mínimo, né? Mas 18 está ali. E aqui o mais velho tem, sei lá, 20, eu poderia colocar marcas aqui, né? Marcas secundárias já estão ali, então é só adicionar essas marcas secundárias. Adicionar linhas secundárias fica mais fácil de visualizar. Então, o mais novo aqui tem 18 anos, 17, sei lá, alguma coisa aqui, está quebrada as idades, né? E aqui, então, 26, um pouco mais de 26 anos. Muito bem. Qual que é a ideia do quartil, então? O quartil vou dividir essa população em quatro parcelas, né? Então, aqui eu vou tirar essa função aqui do eixo. Esses são os meus indivíduos, né? José, Maria, Augusto, Carla, Clara, e assim sucessivamente. Agora eu quero saber o seguinte, bom, 25%, quando estou falando em quartil, eu estou pegando o meu conjunto de dados, estou dividindo em 4 grupos, em que o primeiro dos grupos ele vai conter 25%, né, da população. Então, a ideia de quartil é a ideia de que esse primeiro grupo que eu vou formar aqui, esse primeiro grupo aqui, ele vai conter 25% da minha população. Então, é como se eu estivesse pegando aqui, ó, os 25% primeiros estão aqui dentro. E os 25% finais estão aqui dentro. E os outros 25% estão aqui. Aqui eu fiz uma divisão que não ficou legal, né? Vou ter que refazer, então, todo o processo aqui. Um pouco menor, talvez não fique bem legal agora, mas é só para a gente poder ter uma ideia. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui seria os segundos 25%, os outros 25% e os 25% finais. Então, aqui faça um desconto aí, quem está olhando, faz de conta que essas figuras que eu acabei de fazer aqui estão centradas no local certo. Estão contínuas aqui, centradas contínuas aqui. Mais ou menos, acho que vai ficar mais ou menos certinho aqui. Isso. Então, o nosso primeiro grupo está aqui, ó. E aí, quem que é? Então, dentro desse primeiro grupo, né, o primeiro grupo, o mais velho dentro desse primeiro grupo aqui tem 19 anos. Né? Então, os primeiros, os 25% mais novos estão abaixo de 19 anos. Os 25 mais novos têm menos de 19 anos. O segundo grupo, então, está entre tanto e tantos valores. E o grupo mais velho, né, ele tem aqui entre tal idade e tal idade. Então, é isso que o quartil faz. Eu poderia ter, aqui eu dividi então a população em 4 e vou buscar comportamentos. Os 25 mais novos estão abaixo de qual valor, os 25 mais velhos estão entre qual valor e qual valor, e os 25% do segundo grupo estão entre quais valores, e os 25% do terceiro grupo estão entre quais valores. Então, esse conjunto maior aqui, que eu vou tentar delimitar aqui agora, esse conjunto maior aqui é o que a gente conhece como intervalo interquartílico.
né? Ou seja, aqui dentro deste grupo se concentra 50% da população. 50% da população tem entre esse valor e esse valor de idade, né? Então é isso que a função de percentil, na verdade, faz. Só que aqui eu estou dividindo o percentil, ou seja, 100% da minha população, em 4 grupos, por isso ganha o nome de quartil. Se eu dividisse essa população em 5 grupos, eu diria que o primeiro quintil, o segundo quintil, o terceiro quintil, o quarto quintil e quinto quintil. Ou seja, eu estaria dividindo aqui em grupos de 0,2 em 0,2. Aqui eu estou dividindo em grupos de 0,25 em 0,25, que é o quartil, ou seja, 25%, 25%, 25% e os 25% mais velhos. E aqui o intervalo interquartílico, né, ou seja, 50% da população está aqui dentro desses valores. Vamos imaginar que eu tivesse um valor muito acentuado, tanto de idade aqui, tanto mais velho quanto mais novo. Vamos imaginar aqui que ao invés de esse valor aqui, 23, eu tivesse 32. Né? Então, lógico, os dados teriam que estar ordenados. Mais uma vez aqui, eu vou ter que ordenar novamente aqui. Né? Então, até ficou pouco ali, né? Mas o que isso aqui estaria mostrando? Olha, que há uma dispersão maior neste grupo aqui uma diversidade maior de valores. E esse valor mais extremo aqui, ele poderia extrapolar aquele valor de Whisker. E alguém poderia dizer, opa, esse aqui é um outlier, ele não se parece com o restante do grupo. Né? Então, eu poderia aqui trocar esse valor aqui, por exemplo, por 45, né? E falar, olha, esse indivíduo aqui ele não se parece com o restante do grupo, ele é um outlier, é um valor muito diferente. O mesmo poderia ser observado com alguém, por exemplo, dentro da turma com 11 anos de idade. Né? Então, olha, esse valor aqui é bem diferente do restante do grupo. Eu tenho um grupo mais ou menos uniforme, né? E dentro desse grupo, então, 25% mais novos estão abaixo desse valor, mas existe uma certa dispersão aqui dentro, existe uma certa dispersão aqui dentro. Então, o que o box plot faz é isso, ele mostra, né, mais ou menos qual valor corresponde a 50% da população, ele mostra o intervalo interquartílico, 50% da população está dentro desse valor aqui, e ele também diz, né, se há ou não presença de outliers, valores extremos, né, assim como a dispersão em torno desses valores. Então aqui tem um outro exemplo do uso do box plot já aqui com 2 turmas. Né. Uma dica que eu dou para vocês, né, utilizem aí a linguagem R, vocês estão vendo o ícone aqui embaixo, então ele tem lá uma função chamada ggplot que desenvolve facilmente todos esses gráficos aqui, né, de uma forma muito mais robusta do que o próprio Excel ou LibreOffice Calc, né. Bom, então aqui ele apresenta o x, né, que seria aqui o valor da média e a mediana, né, então ele está mostrando aqui esses dois elementos, a média e a mediana. Repare que o intervalo interquartílico neste caso, né, a maior massa populacional aqui está abaixo da mediana e abaixo da média, né, são valores puxando para baixo aqui. Há uma dispersão menor em torno desses valores, é uma dispersão maior em torno dos valores mais altos. Né? Então, ou seja, a gente faz uma leitura bem robusta em relação a esses dados. Existe um outro gráfico semelhante a esse, chamado gráfico de violino, ou violino, né, que vai mostrando que em torno da dispersão, é como se a gente estivesse vendo aqui um histograma, né, então é como se a gente pudesse ver um histograma para os dois lados e visualizando aqui em torno desse histograma, que vai se parecer com o violino, a dispersão do fenômeno. Né. Outro tipo de gráfico é o scatterplot estatístico, né, ou gráfico de dispersão XY. Tem aparência similar ao gráfico de linha, se parece muito, né, contudo tem uma função bem diferente. Ele associa duas variáveis quantitativas situadas na segunda entrada da tabela e não na primeira entrada da tabela. Essas duas variáveis, né, vão compor o gráfico. A primeira entrada, que traz os rótulos, os registros, ela não é representada graficamente, até porque eu não preciso que os dados estejam ordenados. Né. Ela permite estabelecer uma relação à função explicativa do fenômeno. Né. Essa função, que a gente chama de regressão, é quem busca explicar como que as duas variáveis, a variável dependente e a variável independente, como que elas funcionam. E ainda a gente pode mensurar a capacidade explicativa da função utilizando o coeficiente de determinação, nesse caso aqui o R2, o R quadrado. Na estatística vocês vão aprender isso futuramente, né?
Eu aqui trouxe o exemplo do livro para cá, né, esse daqui, para poder mostrar. Então, eu tenho os indivíduos aqui, eu chamei aqui de José, Carlos, Maria, Zé, Paulo, fulano, ciclano e ninguém. E aqui os valores que eu quero verificar se existe uma relação. É esse que é o objeto, né, meu de interesse. Existe alguma relação entre a altura dos indivíduos e o peso dos indivíduos? Né? Então, eu posso traduzir isso aqui através de um gráfico de linha, que nesse caso vejo que os valores não estão ordenados de forma crescente. Então, se eu tentar fazer um gráfico de linha, eu vou ter essa relação aqui, né? Ou seja, não faz muito sentido. Mas eu posso fazer isso a partir de um scatter plotter, um gráfico de dispersão XY, que foi o caso aqui, que eu acabei de fazer. Né? Aqui ele está com o eixo, não está ajustado, né? Eu posso ajustar esse valor aqui do eixo, né? O menor valor aqui 40, e o maior valor aqui, inclusive, 100, né, para poder ficar melhor a percepção. Na verdade, o menor valor é até 50, né, ali. E aí eu vejo que na medida em que o peso vai aumentando, a altura também aumenta, ou vice-versa. Na medida em que a altura da pessoa aumenta, há uma tendência de que o peso também aumente. E a gente pode traduzir isso daqui através de uma função, né, adicionando aqui uma linha de tendência, né, que explique esse fenômeno. Neste caso aqui eu estou buscando uma função linear para isso. Eu posso descrever essa função que explica o fenômeno aqui, né? Como vocês estão vendo, quem explicaria esse fenômeno seria essa função aqui, né? Ou seja, a relação entre a altura e o peso pode ser dada por essa função daqui. E eu posso também definir o quanto que isso aqui é explicativo para esse fenômeno, né? Então, veja, 88% da relação entre altura e peso pode ser explicada para este grupo que está aqui, pode ser explicado por essa função. Então, eu acabei de fazer uma regressão aqui, né, uma função linear, no caso, uma regressão com uma função linear, onde eu tenho a capacidade explicativa de 88% para essa relação entre altura e peso. Significa dizer que eu posso prever os valores de, de de altura em função do peso. Então, se eu tivesse um indivíduo aqui que pese, por exemplo, 89 quilos, né, eu poderia prever qual que é a altura, estimar a altura dele em função daquela regressão que eu construí aqui. Né? Então, eu posso copiar essa regressão para cá, aqui, né, vou colocar do lado de fora aqui, colar essa regressão ali, né, vou reduzir aqui o gráfico para que vocês possam ver melhor, né? Então, veja, o que eu estou dizendo? Que o valor de y, ele pode ser explicado a partir do valor de x, né, no gráfico de dispersão xy ou scatter plot. O valor de y pode ser explicado a partir dessa função que aqui está, né, que é 0,0058 vezes o valor de x mais 1,2485. Então, eu posso substituir aqui na fórmula o valor de y, né, o valor de x pelo local onde eu tenho o valor de x, que nesse caso aqui é 89. Então aqui está o valor de x, né? Está em B11, né? Vou colocar aqui em B11 vezes o que está em B11 mais, peraí que eu perdi aqui a função. Deixa eu desfazer aqui, ele aceitou aqui alguma alteração. Então isso aqui é igual ao valor vezes o que está em B11, B11 então, aqui está, coluna B, linha 11, né, mais, então veja, é isso daqui, essa equação, vezes o valor de x, mais esse valor aqui, eu vou ter então a altura estimada para essa pessoa. Então, veja, eu estimo que uma pessoa que pesa 89 quilos, ela tenha 1,76 m de altura. Né? Então, e provavelmente, né, alguma coisa parecida a isso, lógico, não vai ser exatamente esse valor, mas o que ele está dizendo, olha, se a pessoa tem 89 quilos, provavelmente ela tem alguma coisa em torno de 1,76 m em função, né, desta função que você construiu aqui. Então, este é o scatter plotter, né, ou gráfico de dispersão XY. Ele também pode ser utilizado, né, para a gente descrever perfis topográficos. Né? Então, a gente quer descrever o relevo, a gente pode utilizar ele aqui, inclusive com proporcionalidades distintas, né, entre os dois eixos, o x e o y,
né, que é o que a gente chama de exagero vertical. Então, eu uso a escala 1 para 1000 aqui, 1 para 500 aqui, eu tenho 2 vezes de exagero vertical. Então, as distâncias da origem, aqui estão as cotas altimétricas, então aqui a relação de proporcionalidade entre o eixo x e o eixo y é de 2 vezes, né? Bom, aqui então uma síntese dos principais tipos de gráficos, né, e a tabela que deu origem a eles, né, os dados que deram origem a eles, né, e as suas variações. Então, o gráfico de linha, né, ele é utilizado quando na segunda entrada eu tenho uma ordem, e essa ordem tem continuidade temporal. Aqui dentro eu tenho quantidade absoluta, e aqui eu posso ter, na primeira entrada, a seletividade associativa ou dissociativa, ou seja, coisas diferentes ou coisas que eu quero mostrar que existem subgrupos. Uma variação dele é o gráfico de radar, área radar, né, ou aquele outro que eu mostrei para vocês. O gráfico de coluna, ou barra, né, variação dele, ele é utilizado então quando eu tenho quantidades absolutas, eu posso ter na segunda entrada seletividade associativa ou dissociativa, ou seja, coisas diferentes, ou vários temas, e no meio desses temas mostrar que existe 2 deles que são mais parecidos, ou mais, né? E aqui a seletividade associativa na primeira entrada também, onde eu posso mostrar que aqui os indivíduos são totalmente diferentes, ou no meio dos indivíduos diferentes existem subgrupos. O diagrama setorial, né, que tem as suas variações da barra 100% rosca, né, e ganha o nome de gráfico de pizza ou gráfico de torta, quantidade relativa. Mais uma vez, ele também pode ter seletividade associativa e dissociativa na segunda coluna, e seletividade associativa e dissociativa na primeira entrada, né, na segunda entrada. Os gráficos estatísticos, então, dispersão XY, né, então, a informação, como eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, esses nomes desaparecem, né, o que existe agora é a relação, a função. Me interessa o que está aqui e não mais o que está aqui, né? Então ele tem aqui, pode ter seletividade associativa, mas essa informação vai se perder, e aqui então o que interessa é a combinação dessas duas variáveis absolutas aqui. O histograma, então, ele trabalha com faixas de intervalos, né, de valores, uma entrada única aqui, que são as frequências ou quantidade absolutas. E o box plot, né, que pode ter aqui seletividade associativa, coisas diferentes, temas diferentes, né, e os parâmetros estatísticos que serão tratados aqui dentro, que na verdade é a variância, o primeiro quartil, o segundo quartil, a mediana, a média, né, e aqui eu esqueci de colocar o violino como uma variação do box plot. Bom, por fim, para não me estender muito mais, né, esse aqui, como eu falei, é só uma complementação que eu quero que fique no canal do YouTube, algumas coisas sobre gráficos na sequência do que está no livro. Então, eu vou falar rapidamente, muito rapidamente, sobre o layout de gráficos, né, que é o seguinte: os gráficos a gente tem que tomar cuidado com as proporcionalidades dos eixos, né, porque a gente vai afetar a percepção do fenômeno em função dessa proporcionalidade. Então, eu posso fazer parecer que o fenômeno teve uma baixa taxa de ascensão, de crescimento, ou uma elevada taxa de crescimento em função da alteração, né, dos intervalos de dados. Então, até mesmo aonde começa esse intervalo e aonde termina esse intervalo também já altera. E aí é importante, quando a gente quer comparar gráficos, né, fazer a comparação a partir de gráficos, que a gente preserve os valores que a gente está utilizando limítrofes no eixo x e no eixo y. Tá? Então, não dá para comparar gráficos em que os valores limítrofes no eixo y ou no eixo x são diferentes, porque a percepção se perde, né? Uma outra característica, né, é que esses recursos visuais da percepção aqui em 2,5D, eles são legais quando a gente trabalha com publicidade, com comunicação mais informal, mas eles não são aceitos em publicações científicas, em geral não são aceitos em publicações científicas, né? Muitas revistas não aceitam gráficos que tenham essa perspectiva. E por quê? Porque a perspectiva pode mascarar, ocultar o dado ou fazer com que ele pareça maior do que ele é realmente. Então, esse tipo de gráfico é interessante, mas ele tem a sua finalidade, né? Os gráficos podem ser associados, então, ou por sobreposição, ou por tipos diferentes, né? Eles podem estar associados a pictogramas, a figuras, né, para poder tornar a comunicação mais lúdica, né, e indicar uma aceleração, ou coisa parecida, e eles são utilizados como fonte de investigação científica.
tá? Então, é importante, porque às vezes se a gente fosse descrever o que está acontecendo neste gráfico aqui ao longo de um texto, muitas vezes eu demoraria aqui, gastaria 4, 5 páginas para poder explicar como que esses elementos estão se relacionando. Enquanto que uma figura única, ela permite que a percepção do fenômeno se faça de forma mais rápida e mais eficiente. Então, esse é um exemplo e uma comunicação aí rápida sobre gráficos, né, de forma complementar ou suplementar à própria disciplina de cartografia. Ok? Muito bem, é isso. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.